A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Estamos dando início ao estudo do Evangelho de João, ao qual nós vamos estar falando no decorrer desses dias, sobre o Evangelho de João, que são 21 capítulos, ao qual nós vamos estar falando, vamos estar estudando a palavra, fazendo devocionais. Finalizamos o Evangelho de Lucas, onde aprendemos sobre Jesus Cristo, e vamos dar continuidade aqui na visão de João. Nós sabemos que o evangelista João é aquele que vai glorificar, tem como tema principal as glórias do Filho de Deus. E dentro desse estudo de João, nós vamos estar falando sobre esse evangelho, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai falar poderosamente ao nosso coração. Introduzindo esse evangelho, nós vamos ver que o Evangelho de João é o santo dos santos, de toda a revelação da Bíblia. É o livro mais importante da história, a qual nós vamos ver vários estudiosos, vários escritores falando que ele é o mais teológico dos evangelhos. É um evangelho bem teológico, porém ele vai na profundeza do evangelho, na vida de Jesus, a qual vai apresentar Jesus como Deus, como os três primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porque ele tem grande semelhança entre si. João, porém, ele distingue-se dos demais, em seu conteúdo, estilo e propósito. O autor desse evangelho, embora os 4 evangelhos sejam anônimos, ou seja, não traga o nome de seu autor, há inconfundíveis e irrefutáveis evidências internas e externas de que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, empresário de pesca do Mar da Galileia. Sua mãe era Salomé, a qual contribuiu financeiramente com o ministério de Jesus, e pode ter sido irmão de Maria, mãe de Jesus. Se essa interpretação for verdadeira, então João e Jesus eram primos. Sem apresentar seu nome, o autor se identifica como testemunha em sua conclusão do Evangelho. Então é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas que ele escreveu, lá em João 21, no versículo 24. Nós vamos ver também, é importante falar sobre o destinatário desse livro de João. Mateus ele escreveu principalmente para os judeus, Marcos principalmente para os romanos, Lucas especialmente para os gregos. E o Evangelho de João, porém, é endereçado ao público geral, a judeu e gentio. Então, o escopo desse Evangelho possui abrangência universal. Então, importante nós sabermos disso. O local e data, consenso entre os estudiosos, conservadores, estribados nas evidências históricas, que João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor, onde morou por longos anos. Pastoreou a maior igreja gentílica da época, liderou as igrejas da região e morreu já em avançada velhice, no dia do imperador Trajano. Não podemos afirmar a data precisa em que esse evangelho foi escrito, todavia há fontes evidentes de que tenha sido entre os anos 80 e 96 depois de Cristo. Então, isso é o ponto referente ao local e data. Ao propósito desse livro, o Evangelho de João, ele tem um propósito específico, apresentar Jesus como verbo divino que se fez carne, o Criador do universo revelado do Pai, o Salvador do mundo por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. Então, nós vamos ver que o propósito de João
né, nos capítulos de 1 a 12, é apresentar o ministério público de Jesus. E nos capítulos de 13 a 21, é apresentar seu ministério privado. Né? Os capítulos de 1 a 12 abrangem um período de 3 anos. Né? Os capítulos de 13 a 21, exceto o capítulo 21, abrangem um período apenas de 4 dias. Então, a primeira parte do livro enfatiza os milagres de Jesus, enquanto a segunda parte recorda, né, os discursos feitos, né, aos seus discípulos. Né? Peculiaridades desse livro é que João não aborda os principais temas abordados nos evangelhos sinóticos, mas, por outro lado, traz uma gama enorme de material que nem sequer foi mencionado nos outros 3 evangelhos. Então, diferentemente dos evangelistas sinóticos, João não trata da vida e do ministério de Jesus, nem faz um acompanhamento minucioso da sua trajetória, né, na Galiléia e Pérsia, né, e Pérea, melhor dizendo. Não registra as parábolas nem as muitas curas operadas por Jesus. Antes foca na sua atenção em provar que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, recebemos a vida eterna. Né? Então, que nós possamos dar início a esse estudo, né, sobre o Evangelho de João, né, dentro do Evangelho de João, né, e que possamos também estar, né, aprendendo e sendo direcionado pelo Espírito Santo. Tá? O João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era a palavra, né, o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Né? Estava no princípio junto de Deus, por esta foram feitas todas as coisas, e sem ela não se fez coisa nenhuma do que foi feito. Então, nela estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então, o verbo era Deus. Né? Nós vemos que em seitas, né, como o Testemunho de Jeová, eles alegam que a tradução correta seria: o verbo era um Deus, né? Porque o grego não possui artigo indefinido, né? E aqui não há o artigo definido. Então, em resposta a isso, é necessário observar, em primeiro lugar, que várias vezes o Novo Testamento se refere ao Pai como sendo Deus, sem o artigo definido. Então, em Mateus 5, né, no versículo 9, Cristo diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né, sem usar o artigo definido para Deus. Mesmo assim, ninguém crê que os pacificadores serão meramente filhos de um Deus, né, menor que o Todo-Poderoso. Então, a mesma coisa ocorre em João 12, em Romanos 8, 14, né, e em outras passagens, em dezenas de outros textos bíblicos. Então, em nenhuma das vezes, né, em que Deus aparece sem artigo definido, né, eles traduzem por um Deus, como faz aqui em João 1. Então, segundo, se a intenção de João fosse dar um sentido adjetivo, né, com Jesus sendo divino ou semelhante a um Deus, ele teria empregado o adjetivo Theos, né, que não é usado aqui por ele. Faz questão de empregar Theos, né, a mesma palavra sempre utilizada no Novo Testamento para Deus. Então, quando ele fala que por ele foram feitas todas as coisas, mostra a participação da Trindade, né, na criação. Então, o Pai criou tudo através do Filho, né, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? A palavra diz ainda no verso 4 que nele estava a vida. Então, a vida eterna só é alcançada através de Cristo Jesus. Fora dele, só a morte, né, era a luz dos homens. Né? Os que não estão em Cristo, espiritualmente estão em trevas, né? E cegos em seus entendimentos, né? Versículo 5 fala que a luz brilha nas trevas, né? Então, da mesma forma que não há lugar para as trevas onde há luz, não há nada que possa derrotar os filhos de Deus enquanto eles estão na luz, que é Cristo. Então, as trevas a compreenderam. Então, outras traduções, né, possuem, possíveis são: não a derrotaram, né, na NVI, ou não prevaleceram contra ela, né, Almeida Revisada, entre outras traduções, fazem melhor ligação com o sentido do verso que mostra a luz derrotando as trevas. Então, a palavra ainda diz
no versículo 6, que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Cujo nome era João, né, não o autor deste evangelho, mas João Batista, né, que foi o precursor do ministério de Jesus. Né? Vemos no versículo 7 que este veio por testemunho para que testemunhasse da luz, para que todos, né, todos por ele crescem. Né? Então, para que testemunhasse da luz, é o objetivo do ministério de João. Né? Não era remeter a si próprio, mas a Cristo. Ele deveria diminuir para que Jesus crescesse e fosse colocado em evidência, né? João 3,30. Então, ele não era a luz. Né? João Batista poderia ser considerado uma luz, né, secundária, né, entre aspas, no mesmo sentido de todos os demais cristãos que são considerados luz do mundo. Mas ele não era a fonte de luz, que é somente o Senhor Jesus. Então, nenhum cristão possui luz em si mesmo, apenas refletimos a luz que há em Cristo. Então, nós temos luz na medida em que somos iluminados por Cristo, que é a luz verdadeira. Né? Sem recebermos essa iluminação, somos apenas trevas, a nossa natureza caída. Então, que possamos, né, entender que nós brilhamos e temos a luz por causa de Cristo Jesus. Né? Esta era a luz verdadeira que iluminava todo ser humano que vem ao mundo. Né? No versículo 10 diz, no mundo estava e por ele foi feito o mundo, e o mundo não o conheceu. Né? Ao seu próprio veio e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem em seu nome. Então, o Senhor é aquele que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Né? Isso mostra que todas as crianças já nascem iluminadas por Deus logo ao nascerem. E não apenas algumas delas. Né? Todo ser humano é iluminado pelo Senhor, na medida em que mantém a pureza e a santidade como as crianças possuem. Né? À medida em que vamos crescendo, nos tornamos mais conhecedores do bem e do mal. Vamos gradualmente perdendo aquela pureza que tínhamos enquanto criança. Então, a semente do pecado, que é o fruto da natureza caída pelo pecado que herdamos desde Adão, começa a dar fruto. E aquilo que antes era uma tendência ou inclinação ao pecado, torna-se pecado afetivo. Então, a partir daí, perdemos a pureza que tínhamos, a nossa natureza, né, se mostra de forma pecaminosa que é. Né? Como consequência disso, faz-se necessária uma regeneração, um novo nascimento, né, que são os termos bíblicos correspondentes ao arrependimento e ao batismo. Daí a expressão renascer das águas e do Espírito. Né? Então, na vida daquele que já tem consciência de seu pecado e compromisso com Deus, em ter uma vida diferente dali em diante. Né? Então, o mundo, nós observamos que, à medida que crescemos, passamos a ter um entendimento, né? E a partir desse momento precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e nascer da água e do Espírito, para que a partir desse momento, né, venhamos ter paz com Deus. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia, que você se conecte com essa palavra, continue, né, ou meditando na palavra, não fique só preso a um devocional, mas medite na palavra, né, compartilhe, e amanhã estaremos falando, dando continuidade ao estudo do Evangelho de João. Que Deus te abençoe nesse dia.